estrelando o dia, mostra-nos via, pela Deus se nos guia. Bom, bem-vindos ao primeiro episódio Para Que Ele Reine, o novo podcast do Instituto Leão Magno. Eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, um deles de longa jornada e o outro um amigo mais recente, mas não por isso menos amigo, um grande amigo que tenho aqui. Não tão longo assim. E, bom, nós resolvemos nos reunir para fazer esse programa para vocês, e hoje, nesse primeiro episódio, basicamente, nós vamos apresentar o nosso formato e vamos apresentar as nossas intenções, enfim, aquilo que queremos produzir para o público católico e também para o público em geral, porque não é uma forma de apostolado que encontramos aqui. Esse podcast é um podcast do Instituto Leão Magno, é um instituto de leigos católicos, sediado em São Paulo. No entanto, o nosso amigo João Medeiros não está em São Paulo. Mas graças à internet nós podemos contar aí com a participação dele. Eu achei que você ia dizer graças a Deus porque eu não estou em São Paulo. Além do João Medeiros, eu tenho aqui comigo meu amigo já de uns 10 bons anos aí, farão 10 anos agora no ano que vem, o Danilo Herring, eu não sei pronunciar o nome dele, eu conheço ele há muito tempo, mas eu não sei pronunciar o nome dele, que foi o meu veterano de faculdade, e desde então nós somos grandes amigos, nós nos convertemos praticamente juntos, e fomos aprendendo as coisas de Deus praticamente juntos, né? E hoje nós compartilhamos, posso dizer, até que 100% das visões naquilo que é essencial, né? Além de nós três, eu vou me apresentar. Eu sou o Henrique Bueno, fui o presidente do Instituto Leão Magno. Hoje o Instituto já não é mais algo físico, né? Não é um apostolado presencial, é algo aqui entre nós na internet, por onde nós nos reunimos e criamos textos, traduções, e agora esse nosso podcast. Sou advogado em São Paulo, bem como o Danilo, e somos sobretudo católicos, né? E é exatamente sobre isso que nós falaremos nesse podcast, sobre principalmente a religião católica, mas não somente a teologia, não somente a filosofia, mas todos os aspectos aí da sociedade, das atualidades, notícias. Faremos o possível dentro daquilo que sabemos, dentro daquilo que temos condição, comentar à luz da tradição católica, à luz da doutrina social da Igreja, principalmente, que é algo mais factível, menos para mim, mas não menos factível para os meus colegas, que são até mais capacitados do que eu em aspectos filosóficos, teológicos e etc. Vamos também contar com a participação de convidados, professores, amigos, outros membros do Instituto Leão Magno, Padres. E também com padres, e também com o ruído de fundo do Danilo. que nós vamos, e o nosso magnífico trabalho de edição do Lucas Ribeiro vai ter que dar um jeito de tirar. Além de nós três, também vamos contar com a apresentação do nosso amigo João Carlos Bula, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente, mas que vai participar aí também da nossa produção do podcast. E nesse primeiro capítulo, nós vamos basicamente nos inserir no espectro católico da questão. Hoje, como todos sabem, o catolicismo ele já não pode propriamente se dizer uno. Não sei o que vocês acham
desse argumento quase escandaloso, mas infelizmente é uma realidade que nós temos na igreja, quase que um cisma de fato, não é? Visões completamente opostas, inconciliáveis, que aparentemente convivem entre si, ao menos até nos últimos 50 anos. É verdade. E eu queria... tranquilidade na indefinição. Exatamente. E eu queria passar a palavra para o meu amigo João, que aqui nós vamos chamar ele só de Medeiros, porque como tem dois João, um vai ser o Medeiros e o outro vai ser o Bula. Perfeitamente. Então eu queria que o João fizesse alguns comentários sobre isso. João, você tem a palavra. Pô, isso ficou tão formal. O primeiro capítulo, dá um desconto. Não precisa mandar o Lucas tirar essa parte da edição, não. Vai ficar legal. Me apresentando um pouco também, eu sou João Medeiros, eu sou natural de Alagoas, e falo de Alagoas, Maceió, Alagoas, capital do estado, e sou historiador em formação. A essa altura do ano eu já deveria ter o meu diploma de historiador, mas a realidade decidiu por não ser assim, enfim. Com relação à tradição, como se falou aí, não há 50, mas há 60 anos, a igreja vem enfrentando o que chamamos de crise da igreja, popularmente, por aí afora, com todos os seus meandros filosóficos, teológicos, litúrgicos, visões distintas em todas essas coisas, mas que perpassam precisamente por diferenças filosóficas graves que se fundamentam em doutrinas certas e errôneas. Hoje a igreja tem grupos diversos, cada um com muitas distinções entre si. O Henrique falou mais cedo, porque a igreja não está una hoje em dia, no sentido de que a unidade deve ser a unidade na verdade, na fé, e a fé é a adesão do intelecto à verdade revelada, a uma doutrina que é a verdade revelada que o Nosso Senhor nos passou e transmitiu aos apóstolos, que transmitiram aos seus sucessores, e chegou até nós numa cadeia ininterrupta, ao menos até 60 anos atrás, que chamamos de tradição, como diz São Pio X no Catecismo Maior. E tem esses grupos diversos, conservadores, tradicionalistas, carismáticos, Comunhão Libertação, Caminho Neocatecumenal, cada um, a maioria desses unidos para brigar com tradicionalistas, mas tendo eles próprios diferenças enormes entre si e irreconciliáveis que põem de lado para brigar com os tradicionalistas, esses malvados dragões. Ou seja, a única unidade católica hoje, católica entre aspas, é a unidade antitradição, é isso que você está dizendo. Basicamente, né? É polêmico falar, mas também é verdadeiro. A gente está vendo tudo isso aí. A partir dos anos 60, começou a haver um descarte filosófico, teológico, litúrgico, até mesmo de coisas aparentemente litúrgicas, mas não tanto, como o cerimonial dos bispos, a forma com que um bispo deve se portar, se vestir, fora de uma cerimônia, de um rito litúrgico, mas numa cerimônia civil, na entrega de uma medalha, o recebimento, enfim, uma mudança em tudo, do alto a baixo, ou do baixo a alto, como queiram, em todos os âmbitos, para oferecer uma nova face à igreja, não mais a igreja pessimista que condena os erros,
mas a igreja do adornamento, como chamou João 23, a igreja do bom samaritano, do culto de Deus que se fez homem, em diálogo com o culto do homem que se quer fazer Deus. Porque, como disse Paulo VI, em seu, na minha opinião, triste e terrível discurso de encerramento do Concílio Vaticano II. Na sua confissão pública, né? Confissão pública de liberalismo, é triste dizer, mas também é verdadeiro. Ao dia 7 de dezembro de 1965. Nós, mais do que ninguém, somos cultores do homem. É uma confissão pública abismal. Ou seja, você é um triunfalista, você é da igreja triunfalista, você é dessa igreja arcaica, é isso que você quer dizer. Pode ser também. Você se orgulha em dizer, você é daqueles que enche a boca para dizer, eu sou católico, apostólico, romano, é isso que você fala, é isso que é você, então, é isso mesmo? É isso mesmo, especialmente da parte romana. Eu gosto muito da parte do romano. Essa parte é muito bonita, porque quiseram descartar toda a romanidade da igreja. E eu gosto de me apegar a ela. E você, Danilo, e você é cismático também? Acho que o Raditrast não está em plena comunhão. Não está em plena comunhão, fato muito importante. Isso é uma coisa que é muito interessante, né? Essa acusação que eles fazem de cisma, né? É curioso. Eu nunca vi um cismático que reza pelo Papa. Eu também não. No entanto, eu também nunca vi um tradicionalista que não reze pelo Papa. Mas é aquela coisa, né? Assim, se a gente aponta um fato, a gente está julgando o interior do outro. Mas se eles dizem que a gente não reza pelo Papa, eles estão sendo prudentes. Exatamente. É a prudência da carne, não é? A prudência da carne. A famosa prudência da carne. Exatamente. Talvez nem essa, né? Talvez seja até uma sordidez mesmo por parte de alguns. A gente sabe que, infelizmente, muitos dos ataques que são feitos não são ataques que provém assim de uma sinceridade, de um estudo sincero, seja da doutrina, seja da questão da crise, da questão da situação canônica dos tradicionalistas, etc. e tal, né? Sim. Muitas vezes as críticas elas provêm pura e simplesmente de um preconceito mesmo, né? É uma palavra bem esquerdista, é verdade. Mas é uma palavra verdadeira nesse caso. Um preconceito, uma ignorância somada com certa uma raiva pré-estabelecida, já pré-adquirida desses cismáticos, sem nem mesmo conhecer os meandros da crise. Como diz um velho ditado, sem saber da missa a metade. Exatamente. E, bom, esse vai ser a nossa linha mestra nesse podcast, né? Nesse podcast a gente vai sempre falar da tradição, a gente sempre vai tentar passar para o ouvinte como a igreja sempre defendeu em determinados assuntos, se posicionou em determinados temas. É claro, nós não somos sacerdotes, nenhum de nós aqui é sacerdote, nem seminarista, somos todos... Somos todos leigos, um casado. Exatamente, e dois encalhados. Exatamente. Exatamente. 3 encalhadas, porque falta o bula aqui. É verdade. No entanto, apesar de o fato de não sermos sacerdotes, nada nos impede de fazer essa defesa da tradição e mais ainda, fazer esse apostolado de passar para as pessoas que os tradicionais são pessoas normais e são pessoas que não são, sobretudo não são animais do pântano, ignorantes
e que não rezam, não é? Verdade. Sobre tudo isso, né? Pessoas que não rezam, que são rancorosas, e não é nada disso. E especialmente porque, como diz Leão XIII na encíclica Sapiência Christiana, o primeiro dever de cada um, não somente dos clérigos, mas também dos leigos, é entrar em si e aplicar-se. E aqui eu leio a citação: com todo o desvelo a conservar a fé profundamente arraigada em sua alma, livrando-se de todos os perigos e, nomeadamente, mantendo-se armado contra falácias e sofismas. É isso que a gente tem de fazer, simplesmente. Exatamente. É a primeira aplicação. Ô, Danilo, você ia falar alguma coisa? A gente interrompeu o Danilo ia falar alguma coisa e eu interrompi. Exato. Então, o gancho do João no momento em que ele comentou a respeito da raiva, né, dos chiliques, principalmente dos neoconservadores em relação aos tradicionalistas. Muita coisa você vê que é feita em cima de espantalho, né? O principal desses espantalhos é justamente os raditrastes acham que estava tudo bem antes do Concílio Vaticano II, sendo que, se você pega a bibliografia tradicionalista, mostra causas remotas, inclusive, né, que remontam a um século antes do concílio. Um só ainda é pouco, muito mais de um século. É uma coisa que avança, assim, bem longe mesmo. Sim. Começando já, como diz o Nogueira às vezes... Mas se for para remontar, por exemplo... vai lá em Don Scott, no voluntarismo dele. Exato. Uma coisa carrega uma bola de neve, verdadeiramente. Mas você estava dizendo... Para de interromper o Danilo. Deixa o Danilo falar. Deixa o Danilo falar. Fala aí, Danilo. Cara, vocês estão muito ansiosos, que isso. Eu era que sou eu falando que vocês são ansiosos. Enfim. Não, mas apenas para pontuar que o próprio Dom Lefebvre mesmo, que foi alvo, assim, de um monte de ataque dos mais baixos possíveis, né? Ele mesmo, do liberalismo à apostasia, ele explica que havia uma tentativa de modernizar o ensinamento da Igreja logo no século XIX. Ele menciona, inclusive, as instruções da alta venda, né, da maçonaria, inclusive com um plano de conseguir fazer com que um Papa pense como eles, mesmo não fazendo parte deles formalmente. Enfim. E as causas como o modernismo condenado por São Pio X também. Né? Então, estava tudo bem na igreja, para apontar ironicamente o tradicionalista pensa que está tudo certo antes do concílio. Altamente desonesto, ridículo. Exato. Sendo que você pega o próprio Dom Lefebvre, ele não falava isso. O Rubem Caldeirão Boucher, que foi um historiador assim, de qualidade inegável, ele mostra, por exemplo, como o americanismo, a heresia americanista influenciou toda a Igreja Católica, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra. E o papel que teve o Jacques Maritain no trabalho filosófico em cima dos erros do americanismo e como isso acabou influenciando, por exemplo, gente como Montini, que veio a ser o Papa Paulo VI posteriormente. Sim, sim, com certeza. A influência que Jacques Maritain tem sobre Paulo VI é assombrosa. Não somente sobre ele, mas todo o concílio, a Dignitatis Humanae e a Gaudium et Spes também, são condensações da doutrina pervertida e perversa de Jacques Maritain. Sim, e trazendo isso mais para os nossos dias, né? Trazendo isso mais para os nossos dias, isso é algo que transcende e muito, né, as portas da igreja, né, os muros do Vaticano, é algo que acaba por atingir toda a sociedade, né? O nosso podcast aqui tem um nome para aquele reino, né? Não é um nome, não é um nome escolhido aleatoriamente, bem pelo contrário, né? Ele remete à obra de Jean Husserl, que é uma das maiores obras aí. Alguns a consideram a mais relevante sobre
o reinado social e o que é o reinado social. Nada mais é do que o reinado universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Cristo deve reinar sobre todas as coisas e toda a sociedade. E a partir do momento que a igreja depõe a sua autoridade, que o magistério depõe a sua autoridade, seja por meio das doutrinas progressistas ou das doutrinas modernistas, que seja, da própria hermenêutica da comunidade, que muitos a têm por conservadora, ou a têm mesmo como por uma continuidade propriamente dita da tradição da igreja, acaba por, na realidade, depor, né, a autoridade do magistério enquanto docente de toda a humanidade, não somente dos católicos, né, mas de toda a humanidade e de todas as nações, né? Então hoje é claro, é evidente que nós vemos aí o americanismo tomar conta de todas as nações. Essa é a grande verdade. O liberalismo político, que é vencedor, né? O comunismo, que do século passado e retrasado dominou grandes nações, metade do mundo, que é pelo filho menos. do liberalismo, como aponta Pio XI em Divina Redemptores. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vai tratar bastante nesse podcast, né, que é o triunfo absoluto do liberalismo político. Muitos conservadores, hoje conservadores aqui, eu digo no caráter político mesmo. Eu acho que é uma coisa boa, a gente já ir falando assim, logo de cara, uma introdução, né, nisso aí, porque os conservadores, muita gente se ilude pensando, não, o conservador é porque quer assim conservar os valores, não sei o quê, mas não. Os conservadores, como diz Miguel Adilson, conservam a revolução, são conservatistas de la revolução, as palavras dele. E eu estava conversando aqui com o Danilo antes da gente começar essa gravação, né, Danilo? A gente estava falando aqui exatamente sobre o quão diferente é o significado do termo conservador, pelo menos em termos teológicos, né, antes do concílio e pós-concílio Vaticano II. Pois é. É o que também fala o padre Ripperger, em um artigo que ele vai explicando justamente a diferença entre o conservador e o neoconservador, em termos teológicos. O conservador de hoje em dia é diferente daquele, porque aquele conservador tornou-se tradicionalista, e o progressista ou continuou ainda mais progressista ou virou conservador, que é o caso, como se falou, da hermenêutica da continuidade, conservar os erros do concílio e de todas as reformas que dele se sucederam. Isso. E Danilo, fala um pouco pra gente. O Danilo, para quem não sabe, ele foi um dos tradutores aí para o português da obra do Padre Álvaro Calderón, né? O Padre Álvaro Calderón, ele é professor no seminário, o seminário da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X na Argentina. Ele é um professor por lá e, enfim, a obra dele tem tido muitos adeptos aqui no Brasil, principalmente pelo trabalho do professor Nogueira, né? Que inclusive já está convidado para um dos nossos episódios, já gentilmente aceitou.
Fala um pouco para a gente, Danilo, desse seu trabalho e como que isso influenciou você, na sua visão. Eu já conheci essa obra do Álvaro Peron, mas eu não tinha lido completo ainda essa obra, até que o Nogueira acabou me chamando para fazer a tradução da parte inédita da segunda edição, né, que tinha saído ano passado lá na Argentina. O trabalho que eu tive foi justamente trabalhar na tradução de 3 partes, né? Um extenso epílogo em torno do pontificado atual, um trabalho muito interessante que o Padre Caldeirão fez de demonstrar como o atual pontificado, na verdade, ele não é algo assim desconectado dos pontificados anteriores e até mesmo do Concílio Vaticano II, não. É uma perfeita continuidade. Ele mostra a continuidade, por exemplo, dessa mentalidade de se estabelecer o ensinamento da base da igreja para a hierarquia. Isso tem raízes no concílio, no magistério de Paulo VI, no próprio João Paulo II, Bento XVI, até chegar ao Papa Francisco. Né? Ele mostra como há, sim, uma perfeita continuidade entre o que se estabeleceu no concílio, principalmente do ponto de vista da eclesiologia e da liberdade religiosa, é uma perfeita continuidade entre o que se estabeleceu a partir daí e o que tem feito o Papa Francisco. E, bom, além desse epílogo, também um apêndice em torno de uma análise da escatologia de Bento XVI, né? E também de uma autobiografia, uma análise de uma autobiografia analisando a formação teológica de Bento XVI, inclusive apontando a deficiência na formação em torno da teologia tomista, em que o próprio então Ratzinger confessava que não teve um bom aprendizado em torno do tomismo. Ele confessa isso aí como Bento XVI também, no livro O Último Testamento. Também eu acabei traduzindo as contribuições que foram analisadas pelo Padre Caldeirão nessa nova edição, feitas por Roberto De Mattei, o Monsenhor Gherardini, que não era tradicionalista, né, e do Padre Jean-Michel Glaise, que é outro teólogo da fraternidade, né, só que ele é professor de eclesiologia do Seminário de Econo. E foram mais em torno desses 3 eixos, né, que eu acabei, enfim, fazendo de tradução e inclusive mostrando que os problemas do Concílio Vaticano II não se limitam a um mero pensamento dos tradicionalistas, porque ele aponta um membro da hierarquia que não defendia a hermenêutica da ruptura, que era o Monsenhor Nero Gherardini, e inclusive mostrando passagens da obra do Monsenhor Gherardini, pontuando que há uma forte negação, por exemplo, dos ensinamentos de Pio IX nos sílabos, em certos trechos dos documentos conciliares, né? Sim, sim. Olha só que curioso, né? Me lembrei de uma coisa agora. O trabalho que eu tive. Por esses dias eu tava... Desculpa te interromper, Danilo, de novo, mas é que você estava falando dessa questão dos sílabos, né? E eu me lembrei aqui que um dia eu estava curiando assim pela internet, né? E eu estava procurando uma versão do Denzinger, né, em espanhol. E eu encontrei, eu não sei se eu cheguei a baixar isso, eu espero que sim, mas eu encontrei um artigo da Unicinos, né? Sempre ela. Jesuíta, cara, jesuíta. Exatamente, sempre ela. Um artigo na Unicinos, eu tenho quase certeza que era da Unicinos. E ele falando exatamente da aparente contradição, né, entre o Concílio Vaticano II e, enfim, entre o novo Denzinger e o antigo Denzinger, por assim dizer, né? Porque, para quem não sabe, o Denzinger é uma espécie de compilado, né, dos símbolos da igreja, né, dos documentos dos papas,
os dogmas, as definições dogmáticas que ocorreram ao longo da história da igreja, né, e foi um manual que ficou, manual entre aspas, né, não é exatamente um manual, é uma espécie de vade-mecum, trazendo para a linguagem jurídica brasileira, é uma espécie de compilado, né, que era amplamente utilizado, né, pelos seminários e pela educação teológica em geral, né, na igreja. E que a partir do Concílio Vaticano II, com a deposição da autoridade do magistério, ele passou a ter uma importância muito secundária, né? E é evidente que qualquer um que pega o Denzinger para ler, né, e principalmente em documentos como sílabos, né, e é exatamente esse documento que esse artigo se apega, vê contradições evidentíssimas, né, com, por exemplo, a liberdade religiosa, né, o conceito de liberdade religiosa, o conceito a simples ideia de um papa conversar com o mundo moderno, né, e se adequar às ideias modernas. Enfim, tudo isso para dizer que até um modernista, né, da mais evidente espécie, numa simples leitura é capaz de perceber a diferença gritante e o esforço de raciocínio e enfim, a deposição da inteligência necessária para defender que não há uma ruptura entre os ensinamentos. Né? Sim. Só que além desses modernistas extremamente sinceros, né, justamente os chamados conservadores no contexto atual da igreja, que procuram fazer o esforço teológico para tentar conciliar a nova eclesiologia, o ecumenismo e a liberdade religiosa, presentes assim de forma muito clara nos documentos conciliares, justamente com o magistério tradicional anterior ao concílio. E eu ao menos vejo esse grupo especificamente como uma das maiores fontes de confusão em torno dos fiéis dentro da igreja, porque há um esforço assim que vai de encontro com a própria razão. Certamente. E o Vaticano II prova, assim, em cronologia histórica mesmo. Uma das primeiras coisas que eu fiz, como estava dizendo, quando comecei a estudar não sobre a crise da igreja, mas sobre doutrina católica, foi pegar assim, os documentos antigos e depois os novos para ir lendo, achando que estava tudo certo. E quando olhei, estava lá, Mortalium Animus, dizendo A, Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio, dizendo não B, mas dizendo Z, tamanha disparidade entre os dois documentos, entre as duas doutrinas, a igreja tradicional da igreja dentro do ecumenismo, que o verdadeiro ecumenismo é a conversão do herege, e a doutrina inovadora, conciliar, que o ecumenismo é aquela coisa bonita que a gente viu lá em Assis, junto do diálogo interreligioso, somando todo mundo lá de forma muito bonita, com o Papa sendo mais um entre eles, e não o soberano vigário de Cristo na Terra, e sendo só mais um chefe de mais uma religião, com a fraternidade universal vindo ligar isso aí tudo. É uma disparidade entre todo tipo de coisa, desde a eclesiologia, o entendimento daquilo que é a igreja como corpo místico de Cristo, como diz Pio XII em Mysticis Corporis, para a igreja o novo povo de Deus, a nova eclesiologia, onde a igreja vira povo de Deus e os judeus continuam sendo também povo de Deus ao mesmo tempo, fazendo uma confusão tremenda entre eclesiologia, entre a validade da antiga aliança, que Ratzinger admite ainda está de pé,
não ter sido superada pela nova. Isso é coisa recente, entrevista dele 2 anos atrás, artigo 2 anos atrás. As disparidades, as diferenças são enormes em todos os âmbitos, como eu disse logo no início, litúrgico, doutrinal, e aí no âmbito doutrinal, filosófico, teológico, são a tradição, realmente, a tradição versus a novidade. Sim, mas eu acredito, meu caro, que tem que ter critério. É necessário critério, meu caro. Essas suas palavras são um pouco radicais demais. É porque você não aceita um convite aqui para vir comer uma pizzada aqui no nosso centro, Guarani Guaraná, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, após uma tertúlia do nosso amigo tertuliano, nós poderemos conversar sobre esses assuntos e talvez você consiga ter uma ideia um pouco mais adequada, de acordo com a realidade da igreja, que é uma casa de muitas moradas. Eu estava conversando mais cedo com o nosso muito caríssimo amigo Lucas Ribeiro, e eu o convidei para uma palestra, uma tertúlia muito supimpa, no nosso centro cultural, o Birajara, sobre trilhas, alpinismo e amizade. Realmente é um tema assim, muito bom, muito humanístico, que estoura a boca do balão, meu caro. Falaram pra mim que era pra ser um negócio minimamente sério, né? Aí eu aqui me segurando pra não ficar zoando em cima dessas coisas, né? Até porque já choraram por minha causa em torno dessas brincadeiras, não... mas aí veio o cara que me pede pra ficar de boa, dar início a isso, né? Depois não reclama, né? E voltando a esse assunto do concílio, que a pauta acabou girando em torno disso, é um pouco inevitável quando a gente fala sobre tradicionalismo, porque hoje os tradicionais são tradicionais por conta do concílio, né? Não há, por conta das mudanças que houveram na igreja, né? Não há muito como fugir disso. Uma pauta muito interessante da gente comentar é a falsa visão que se tentam convencer as pessoas, né, de que existe uma continuidade, né, e é possível existir uma continuidade entre o magistério infalível. Estou falando aqui de magistério infalível, não estou falando de excertos de doutrinas privadas, seja de papas, seja de pessoas próximas aos papas anteriores, ao concílio, seja de qualquer coisa que não seja o magistério da igreja, seja ele infalível, seja ele meramente autêntico, mero e autêntico, né? O fato é que há uma ruptura, né? Mas existem essa vertente que muitos atribuem a Bento XVI, erroneamente, né? Muitos atribuem erroneamente a Bento XVI como sendo o grande fundador, ou pelo menos o grande divulgador da hermenêutica, daquilo que ficou conhecido como a hermenêutica da continuidade, né? E a grande verdade, né, e aqui eu até cito um pequeno estudo que eu fiz e que está publicado no nosso site, do Instituto Leão Magno, vocês podem acessar e ler um breve estudo que eu fiz de uma obra insuspeita, né, do Frei Boaventura Kloppenberg, que depois, na época, se eu não me engano, já era, com certeza já era bispo. Aí depois foi nomeado bispo. Kloppenberg. O nome do estudo, então citando para vocês, exato. é A Hermenêutica da Continuidade e a Perversão da Tradição Católica. Leiam lá no site do Instituto Leão Magno. Exatamente. E nesse brevíssimo estudo, na realidade, eu vou contar a história desse estudo, vai. Eu vou contar porque isso tem que ser contado, isso tem que ir a público, né? Eu estava discutindo, na verdade não era uma discussão, tudo começou com uma grande brincadeira, acabou virando discussão, porque acabou virando uma discussão muito mais por conta da pessoa que eu fui fazer uma piada que não gostou, do que propriamente que existia uma intenção de debate, não existia. Enfim, foi
uma brincadeira que eu fui fazer sobre uma notícia, né, acerca de uma conferência privada que teria existido entre Paulo VI e Dom Marcel Lefebvre, né? E muitos, bom, naquela época mesmo já foi veiculada uma notícia de que Dom Marcel Lefebvre teria, né, sido super bem recebido pelo Papa de um lado, e por outro lado ele teria se demonstrado como um insolente, né, como dizem alguns aí, etc. E eu me manifestei nessa postagem desse amigo aí, desse colega, de forma irônica, né, falando, eu tava lá, eu era a cortina por trás do Papa e tudo mais, é verdade esse bilhete e tal. E aí ele ficou bravo, enfim, começou uma discussão sobre questões doutrinárias e tudo mais. E ele me apresentou essa obra do Frei Boaventura Koppenberg, né? Você já leu a obra do Frei Boaventura Koppenberg? 5 volumes? Né? Como diz o nosso grande amigo Basco, Exatamente. o name dropping, né? E eu, de fato, nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido essa obra, né? Mas já tinha ouvido falar mais de uma vez, e nessa mesma semana aconteceu de que, conversando com outro amigo, o nome dessa obra veio novamente, e o nome dessa obra veio como sendo a grande defensora do concílio, né? A grande comprovação de que o concílio é uma continuidade perfeita. entre as Como doutrinas até como diz Paulo VI, né? Exatamente. O concílio Vaticano II é mais importante que Nicéia, e essa obra é a defensora. Exatamente, exato. Como se é que assim, não, se você não leu o Frei Boaventura Koppenberg, você não pode falar comigo e tal. Enfim, aí baixei a obra, ela é facilmente acessível aí na internet, para quem tiver interesse, e aliás, é uma obra realmente muito boa para fins jornalísticos, assim, a obra, ela descreve, traz transcrições de debates, ela traz as falas dos bispos, né? É algo sensacional. Você lê, por exemplo, as falas grandiosas de Dom Castro Maier, inclusive, há um trecho de uma fala de Dom Castro Maier que é impagável sobre a Dignitatis Humanae. Esse documento precisa ser reescrito. Contraria toda a tradição da igreja em torno da liberdade religiosa. Exato. Esse é o livro usado como argumento de autoridade pelo colega com o qual o Henrique discutiu. Mas enfim, é bom que se fale isso, né? Porque, enfim, isso vai ser uma discussão depois, um breve parênteses, né? Isso vai ser uma discussão posterior, mas muitos acusam tanto Dom Castro Maier quanto de Dom Lefebvre de terem voltado atrás das suas posições durante os debates e de alguma forma terem assinado as atas finais da Dignitatis Humanae, né? A gente vai abordar isso no seu devido tempo, não vai ser agora, fecha parênteses. Enfim, eu peguei esse livro e eu vou ler tudo que tem nesse livro sobre a liberdade religiosa. E o Danilo é testemunha, porque conforme eu ia lendo, eu ia copiando e colando os comentários sensacionais que tem nesse livro, de Dom Lefebvre, de Dom Castro Maier, principalmente. Dom Castro Maier foi muito mais combativo do que Dom Lefebvre, ao menos à vista desse livro. Comentários sensacionais. Exatamente. Enfim, e lendo as discussões sobre a liberdade religiosa, foi quando me deparei com nada mais, nada menos, com um documento que eu não conhecia, e depois eu até fui falar com o professor Nogueira, inclusive, perguntar para ele se ele conhecia esse documento, e ele não conhecia, que nada mais é do que a relatoria, né, o relatório sobre a liberdade religiosa, escrito por Desmedet, né, que ele foi basicamente quem escreveu a Dignitatis Humanae, e também a Gaudium et Spes, né? Exatamente, um bispo belga liberal, conhecidíssimo liberal. Né? E ali ele já apresenta tudo, absolutamente tudo, o que é a hermenêutica da continuidade, né? É claro, com aquele mesmo discurso que é feito hoje. Vejam, o
concílio é pastoral, não estamos aqui falando de doutrinas, estamos propondo uma visão de conciliação como do moderno, com as ideias e tudo mais. E o mais assustador de tudo isso é que essa relatoria, né, essa relação oficial, ela é abertamente herética. Ela é basicamente uma defesa da evolução do dogma, né? Ela propõe uma leitura da evolução do dogma evolucionista. Da evolução não, do desenvolvimento fugir do disso, dogma. né? É, que eles transformam em evolução. Exatamente. E aqui eu quero até ler um pequeno trecho aqui dessa relação oficial, onde ele fala, onde ele tenta justificar, né, essas proposições e como elas devem ser interpretadas. E aqui eu estou citando o Desmerit. Para entender claramente a doutrina da Igreja acerca da extensão e limites das obrigações da autoridade civil relativamente à liberdade religiosa, é necessário traçar em poucas palavras a história dessa doutrina. Pois bem, essa doutrina deve ser considerada como termo moderno de uma evolução, tanto na doutrina acerca da dignidade da pessoa humana, como na solicitude pastoral da Igreja em prol da liberdade do homem. Essa evolução processou-se segundo uma dúplice regra. Primeiro, a regra da continuidade. Tanto a doutrina quanto a solicitude da Igreja são sempre coerentes consigo mesmas, permanecem sempre as mesmas. Esta perene doutrina pode exprimir-se com as seguintes palavras do Papa João: a dignidade da pessoa humana exige que, no agir, o homem goze do juízo e liberdade próprios. Essa doutrina tem profundas raízes na Sagrada Escritura, etc. e tal, ele aqui citando o Papa João 23. E depois, segundo a regra do progresso, o magistério eclesiástico adapta, expõe e defende a doutrina genuína, consoante o exigem os erros que se divulgam e as necessidades que surgem da evolução do homem e da sociedade. E é por esse progresso que a mente da Igreja é levada a perscrutar mais profundamente e ver com maior clareza a doutrina. Ou seja, olha, aqui fecha aspas, né? Olha o quão sutil eles tentam ser. É extremamente interessante porque exatamente. É um comentário assim riquíssimo que, se não se prestar atenção direito, vai passar, porque é sutil, busca subverter. Tem uma outra parte desse mesmo estudo, desse mesmo texto do Don Smed, onde ele basicamente subverte a doutrina da Igreja sobre a liberdade, não a liberdade, mas a liberdade religiosa, mas a liberdade em si, onde ele pega lá Libertas Prestantíssimo e recorta completamente fora do contexto que mostra Leão XIII. Leão XIII acaba com a liberdade, a ideia da liberdade religiosa, a própria ideia de liberdade para o erro em si, mais uma vez, porque isso já tinha sido feito antes por Gregório XVI em Mirarivos, onde ele chama o delírio da liberdade de consciência, a monstruosidade da liberdade de imprensa, o indiferentismo, enfim. E o Don Smet, ele busca subverter ali, tirando do contexto que Leão XIII fala, onde ele justamente condena aquilo mesmo que ele está falando. Don Smet cita como se fosse algo que Leão XIII estivesse elogiando. É uma perniciosidade absurda. Exatamente. E é isso que demonstra claramente como não apenas que a hermenêutica da continuidade está presente no concílio desde os debates, né, desde as pré-relatorias e as relações oficiais, como ela na realidade é o próprio concílio. Né? O Concílio Vaticano II é a hermenêutica da continuidade. É uma falsa ideia a de que exista um espírito do concílio e que seja o espírito do concílio o grande deturpador das palavras e das doutrinas ali dispostas, né? Muitos dizem, não, veja, é necessário que se leia a doutrina à luz da tradição. Bom, isso é óbvio. Como que eu vou ler um documento de doutrina da Igreja, um documento de um concílio ecumênico que não seja à luz da tradição? O simples fato de eu poder ler um documento e encontrar ali algo que esteja contrário à tradição já é o objetivo desse documento, né? Não há hermenêutica de documentos
do magistério. O Perfeitamente, eu magistério ia dizer é isso. a hermenêutica. O magistério, ele propõe, é ele quem propõe a correta interpretação da doutrina. É ele quem diz como as coisas devem ser interpretadas. É ele quem estabelece os significados das coisas, dos termos, dos dogmas, o que se deve entender por aquilo que a igreja ensina. O simples fato de um concílio ecumênico, segundo o padre Hess, nós vamos falar algumas vezes dele também, não pode nem ser chamado de concílio, seria um conciliábulo, e aí eu deixo isso, não me manifesto quanto a isso, mas é a opinião desse padre. Segundo ele, é um conciliábulo, não pode ser atribuído à igreja, porque a igreja não pode fazer esse tipo de coisas, né? Enfim, o simples fato de existir na história da igreja documentos tidos por doutrinais que abram margem para uma interpretação, não um pequeno erro de interpretação, mas interpretações completamente antagônicas e frontalmente contrárias à tradição da igreja, já é o problema em si. Exatamente isso aí. O problema já se manifesta, como o Danilo estava dizendo no início. Tem gente que diz, o tradicional pensa que antes do concílio a igreja estava às mil maravilhas, estava tudo perfeito. Mas não estava. Isso aí é mostrado em qualquer escrito de um tradicionalista. Isso é mostrado no próprio magistério. Eu mencionei a Mirarivos agora há pouco, já foi justamente uma resposta do magistério ao liberalismo primeiro de Lamennais. Por exemplo, uma das doutrinas condenadas é a de Lamennais, e já é uma resposta do magistério ao modernismo nascente. E depois Pio IX vai condenar mais uma vez no Sílabus, na Quanta Cura. Leão XIII vai expedir diversos documentos. Leão XIII escreveu muitas encíclicas, e muitas mesmo. E a maioria delas, creio eu, é justamente condenação a alguma doutrina. Em Libertas Praestantíssimas, citado agora há pouco, ele condena a liberdade para o erro, diz que quem defende a liberdade para o erro é um liberal e defende, é filho de Satanás praticamente. Vou ler o texto aqui para não parecer ser invenção minha, porque está seguindo o exemplo do diabo aqui. Mas há um grande número de homens que é exemplo de Lúcifer, de quem são estas palavras criminosas: não obedecerei, não serve-a. Entendem pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licença. Tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa desses homens que foram tirar o seu nome à palavra liberdade, querendo ser chamados liberais. Ou seja, a condenação de todo o magistério da doutrina liberal modernista. Leão XIII também expede Quod Apostolici Muneris, onde fala também do comunismo. A encíclica magna de Leão XIII, que é considerada a Rerum Novarum, tão famosa por aí, é ele justamente também atacando princípios do liberalismo que acabaram por fazer nascer o socialismo, e Pio XI vai falar disso mais claramente, tanto em 40º ano como em Divini Redemptoris, e há toda essa condenação. É um mito, é uma fábula, um conto de fadas, um sonho romântico dos neoconservadores, como eu ouvi esses dias. Um sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão. Uma pantomima. De que uma os tradicionalistas pensam que estava tudo perfeito. Não estava. A própria encíclica Patiendi Dominici Gregis, de São Pio X, já tá condenando isso aí tudo. E já vai falando sobre a condenação do magistério prévio. A encíclica Humani Generis, de Pio XII, também é uma condenação de doutrina evolucionista, de doutrinas erradas filosóficas, as quais ele chama como pseudofilosofia, como o existencialismo, por exemplo, é uma pseudofilosofia para Pio XII. E há esse monte de condenação que chega ao Concílio Vaticano II e é tudo simplesmente ignorado.
ou subvertido, como é o caso aí de Monsenhor Desmet na Libertas Prestantissimo, onde ele subverte a doutrina de Leão XIII, a doutrina de sempre da igreja, tradicional da igreja, acerca de liberdade, para defender uma liberdade de consciência, uma liberdade religiosa que descende dessa liberdade de consciência, e esquece que isso foi condenado por Leão XIII, e mais ainda claramente em Mirarivos, como eu falei, onde Gregório XVI diz que dessa fonte lodosa de indiferentismo promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Ele continua o texto e, citando Santo Agostinho, diz que morte pior para a alma do que a liberdade do erro. E é justamente isso que Dom Smet faz, subverte a doutrina da igreja para defender a liberdade para o erro. Exatamente, ou seja, eles prostituem a tradição da igreja. Eu diria que os neoconservadores fazem isso, mas o Dom Smet não era um conservador na época, nem virou um neoconservador. Era um progressista assumido, progressista que se diz, né? Da direita, o Concílio Vaticano II, assim como a Revolução Francesa, tem girondinos jacobinos. Os girondinos são os neoconservadores, Ratzinger, Delubac, von Balthasar, e os jacobinos são a ala radical. Aí está Desmet, está Eduard Liebix, Hans King, Karl Rahner, dentre outros, ainda mais hereges, mais heterodoxos que os da primeira ala, os girondinos do concílio. Danilo, alguma coisa a acrescentar? Cara, o João se empolgou tanto, cara, que não deu mais nada pra falar. Bom, então, com essas palavras de Leão XIII, principalmente o grande Papa, nós encerramos o nosso primeiro episódio. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima.